Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego Esse Aqui é Anime. E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do capítulo 165 do mangá Tonikaku Kawaii. Eu sei que foi lançado aí recentemente o capítulo 164.3, 164.4 e 164.5. Só que são capítulos perdidos, né? Capítulos atrasados que a Scan acabou trazendo. Então eu não vou fazer o reviews dele, eu vou direto pro capítulo 165, tá certo? Mas então continuar aqui com esse vídeo, ó, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, vocês vão estar ajudando pra caramba. Nosso trabalho, vídeos novos todos os dias, vou estar deixando na descrição do vídeo, sites, Facebook, Instagram, então me segue lá, tá bom? Então sem mais enrolação, bora pra esse vídeo! Esse capítulo começa com o Nasa olhando o tweet e ele acaba dizendo que quando ele olha nos tópicos do tweet, ele acaba vendo um tal de avental nu que fica bastante popular. Ele então acaba dizendo que honestamente ele nunca se interessou nesse tipo de coisas, mas que ele tinha acabado de mudar de ideia. E ele fica imaginando a sua esposa Tsukasa só vestindo um avental, né? Só simplesmente usando um avental ali sem nada ali por baixo. Ele acaba falando que ele nunca viu pessoalmente esse avental e que pra ele isso é como estar em um deserto. No caso que ele quer dizer que ele já ouviu falar, ele já leu sobre, mas ele nunca viu pessoalmente. E nós vemos que o Nasa está bastante interessado e fica refletindo dizendo: o avental nu é o deserto e o deserto é o avental nu. Ele então acaba dizendo que o avental nu é tão misterioso. Nesse exato momento a Tsukasa acaba chegando e os dois ficam em silêncio. A Tsukasa, meio relutante, acaba perguntando se o Nasa está bem. O Nasa, todo desesperado, começa a repetir dizendo que ele está bem sim e que ele não queria dizer nada estranho. A Tsukasa então acaba falando pro Nasa que ela já ouviu falar sobre isso, mas que ela também nunca viu e acha que tem vários tipos. O Nasa então acaba concordando e a Tsukasa então acaba dizendo que se o Nasa pedir a Shibita, ela adoraria ver pessoalmente se realmente existe. O Nasa então acaba percebendo que a Tsukasa estava falando de um doce ou de um churrasquinho, né, já que eu não consigo identificar muito bem o que é. Nesse exato momento a Ai acaba se intrometendo na conversa e dizendo que é só pedir que ela vai pegar o dela. A Tsukasa então acaba estranhando, né, porque que a Aya sempre aparece desse jeito. Ela então acaba respondendo que na verdade não é tão estranho ela aparecer tanto quanto parece. A Aya então acaba dizendo que ela tem assistido bastante vários filmes de Hollywood e que ela sempre pensa consigo mesmo. A Tsukasa então acaba falando, né, filme de Hollywood. A Aya então acaba dizendo que sim e acaba pedindo para contar sobre isso. Ela então acaba dizendo que um garoto e uma garota acabam saindo à noite e depois que eles entram dentro de casa, eles começam a se pegar sem hesitação nenhuma e agressivamente. Nós vemos que a Tsukasa e o Nasa ficam muito coradinho com essa situação. Aí então acaba dizendo que é assim que se faz nos Estados Unidos, que é como assistir uma cena deles comendo uma pizza, né? E que isso é bastante americano. O Nasa então fica todo envergonhado e acaba dizendo: ah, isso é bom. E a Tsukasa acaba dizendo que não sabe nada disso. A Aya então fica matutando dentro da sua cabeça, né? Ela acaba entendendo que a Tsukasa e o Nasa nunca fizeram esse tipo de coisa, que eles não são desse jeito. Ela então acaba falando isso pra eles dois e os dois acabam ficando bastante constrangidos. O Nasa então acaba falando que eles não fazem isso e a Tsukasa acaba dizendo que não, que eles nunca fizeram nada desse tipo, né? A Aya então acaba questionando eles, né? Perguntando se é verdade, né? Se é realmente é verdade, se é verdade verdadeira. Ela então acaba dizendo que ela estava pensando que tem coisas que casais fazem sem ninguém ver. O Nasa fica sem entender um pouquinho o que ela quis dizer com isso. A Tsukasa então acaba suando um pouquinho e acaba dizendo que sim, né? Que bem, ela diria que sim, né? Pelo menos na maior parte do tempo. A Ai então acaba concordando, né? Dizendo que é claro. E logo em seguida ela acaba gritando, dizendo que é injusto. A Tsukasa então acaba ficando sem entender o que ela quis dizer com isso. Ela então acaba respondendo que se ela começar a ouvir sobre essas coisas, ela também vai querer fazer.
E que é assim que funciona, e que agora ela entende por que a Tsukasa e nem o Nasa conta as coisas que eles fazem para ela. Então continua dizendo que ela queria contar mais uma coisa para eles dois, né? Ela então diz que quando viu a Tsukasa trabalhando na recepção tão casualmente, né? Tinha algo tão calmo na Tsukasa, e que ela acabou pensando que provavelmente nesse exato momento a Tsukasa estava usando uma lingerie que o Nasa mais gostava, no caso a lingerie preferida do Nasa. A Tsukasa então fica desesperada e diz que ela não deveria estar pensando nesse tipo de coisa. E que além do mais, né, a cinta liga é a favorita do Nasa-kun, e ela não sabe como que o Nasa consegue, né? Então acaba entendendo que é assim que funciona, e diz que o Nasa é tão calmo e sério que ele não sabia que ele gostava desse tipo de coisa. A Tsukasa então acaba falando para ela não olhar pro marido dela desse jeito estranho. Então acaba dizendo que está bastante feliz por ter esclarecido isso. Continua dizendo que casamentos são como buracos negros que ninguém vê, e que ali está ela. Tsukasa então acaba perguntando que diabos que ela está fazendo ali, né? O Nasa então acaba dando aquele sorrisinho e diz que a Aya tinha algumas dúvidas. Então continua dizendo que antes deles falarem sobre aventais nu, lingerie, ele nunca tinha visto a sua esposa só de calcinha e sutiã. Nós vemos que a Tsukasa fica toda coradinha e aquele silêncio acaba pairando no ar, né? O Nasa então olha pra Tsukasa e Tsukasa acaba pedindo pra ele esperar. Nós vemos que o gatinho Torrada tá lá dentro, né? Doido pra se meter naquela conversa, já que o gato é um baita de um paca foda danado, né? A Tsukasa então acaba pedindo pro Nasa ser um pouquinho paciente, né? Antes de ver ela só de calcinha e sutiã. E que se o Nasa realmente quer ver, ela não importa muito em mostrar um dia para ele. Nós vemos que o Nasa já fica todo curioso, né? E a Tsukasa continua dizendo que se o Nasa quiser, ela pode comprar uns pares bem fofos para ele. O Nasa fica todo atordoado e diz que isso é uma boa ideia. A Tsukasa toda coradinha acaba concordando com ele, né? Dizendo que realmente é uma boa ideia. O Nasa então começa a coçar ali o seu pescoço e acaba tendo uma brilhante ideia, né? E acaba dizendo que de repente deu uma vontade de ir ao Isentan, né? Que é um lugar onde vende roupa de banho, roupas íntimas, né? E nós vemos que a Tsukasa fica toda nervosa. Nós acaba perguntando para ela se tá tudo bem. Ela então acaba dizendo que já é verão, né? E que ela precisa comprar algumas roupas de verão. O Nasa então acaba convidando a sua esposa para poder sair um pouco. E a Tsukasa acaba pensando um pouquinho e perguntando qual é a cor favorita do Nasa. O Nasa fica em silêncio e logo em seguida entende o que a esposa dele quis dizer. Ele então acaba dizendo que acha que não tem uma cor favorita, mas que vermelho, que ele gostaria de vermelho, né? Mas ele acha que realmente não sabe, né? E que talvez um branco, e que talvez ele gostava realmente de um branco. E nós vemos que a Tsukasa fica toda vermelha em silêncio. O Nasa então pergunta para sua esposa, né, se o branco é uma cor boa. E a Tsukasa acaba respondendo que sim, que o branco é como um sonho, não é? E os dois ficam ali discutindo, né, qual é a cor favorita do Nasa, né? Para que a Tsukasa possa comprar roupas de baixo, né, roupas íntimas da cor que o seu marido gosta. E o capítulo termina assim, né, com eles ali decidindo qual é a cor favorita do Nasa, né, para que a Tsukasa possa comprar um avental, comprar uma roupa íntima, né, um biquíni ali da corzinha que o seu marido gosta. E mano, o Nasa já aprendeu como funcionam as coisas, hein? Já coçou o pescoço, falou, pô, tipo, dia ali na lojinha, né, onde vende esse tipo de roupa, né, e tal, querendo arrastar a sua esposa ali pro abate, mano. A cada capítulo que passa, o Nasa, ele tem evoluído, tem entendido como que as coisas funcionam, né, que simplesmente ele não pode pular pra cima e agarrar a presa, ele tem que cevar a presa, né, colocar ali uma iscazinha aqui pra presa e se sentindo bem, depois ele dá o bote, né, e é isso que ele tá fazendo com a sua esposa, ó. Tá de parabéns, né? Sério. Tá de parabéns, tá evoluindo bastante. Vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve aí. Vocês vão estar ajudando bastante. Já é? Tamo junto, meus otakus lindos e maravilhosos. Fui!